Eu chamo agora o senhor advogado Dr. Rafael Freire. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, porque eu acho que é o momento até agora mais importante da minha vida. E agradeço a deputada Júlia Lucy pela oportunidade e a todos os presentes, uma ótima noite a todos nós. E o meu tempo inicialmente era de 15 minutos e eu vou ter que ser mais rápido, então vou abrir mão do meu slide e vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acho que eu tenho a resposta que todos fizeram sobre quem é que vai se responsabilizar pelas vítimas da vacina experimental. Mas antes de falar sobre isso, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Lima Freire, sou advogado e também sou servidor público. Há quase 10 anos eu sou servidor público da Câmara dos Deputados e trabalho na advocacia da Câmara dos Deputados. E lá, nesse tempo, eu tenho uma experiência, em outros cargos também, de justamente assessorar e aconselhar os gestores públicos, né, na assessoria jurídica, técnico-jurídica, sobre o que não fazer. Por isso que eu vou trazer agora a questão da responsabilidade, porque, pela primeira vez, o gestor que assinou cada um desses decretos de obrigação de vacina vai responder pessoalmente pelos seus atos. Quero fazer uma observação. Por motivos íntimos, por desconfiar do processo eleitoral brasileiro, por não ser bolsonarista, por não ser petista, por não ser de rótulo, nem de direita, nem de esquerda, por ter um pensamento livre, eu decidi não votar nas últimas eleições. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho interesse político, isso não é uma questão política, como a mídia tem feito, como o Facebook tem feito, o Instagram, como as pessoas todas, e me desculpem meus amigos do MBL, perdoem-os, eles não sabem o que fazem. Mas eu gosto muito porque eu os conheço pessoalmente e eles têm a melhor das intenções, e eu os conheço e eles são pessoas boas. E o que eu quero dizer é o seguinte, não sabem o que fazem, não sabem o que fazem. E o que eu quero dizer é o seguinte, alguns poucos meses estive internado porque eu fui separar uma briga de 2 cachorros grandes na chácara que eu moro e tive que tomar uma vacina antirrábica, tive que tomar vacina antitetânica. Então eu não sou antivacina. O que eu sou é antivacina experimental. Por quê? Porque a gente está fazendo uma terapia genética na nossa sociedade sem estudos técnicos, sem estudos científicos suficientes. E aqui eu trouxe o parecer da Anvisa, que já foi muito bem mostrado pela doutora Maria Emília Gadelha, e também eu trouxe a RDC 475/2021 da Anvisa, artigo 5º, autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental. Por meio desse artigo, a Anvisa, ela exige o compromisso das fabricantes com a conclusão do desenvolvimento clínico da vacina contra a Covid, ou seja, por ser experimental, a Anvisa exige que haja uma conclusão de um estudo que ainda não terminou. Mesmo assim, me desculpa, Arthur, mas eu tenho que falar, mesmo assim a Anvisa cometeu o crime, não é falta de respeito, é crime, de aprovar um registro definitivo para uma vacina experimental, induzindo a população a pensar que a vacina ela é definitiva. Só que, o que ela fala? Ela fala, a eficácia e segurança da vacina Comirnaty, que é a Pfizer, em longo prazo não foram estabelecidas. Não há evidências de que a vacina Comirnaty previna a transmissão de SARS-CoV-2 de pessoa para pessoa. Há incerteza sobre a eficácia da vacina contra novas variantes do coronavírus. A fim de confirmar a eficácia e a segurança da Comirnaty, apresente até janeiro de 2024 o relatório de estudo clínico final. Mas se for esperar até 2024 e seguindo as estatísticas apresentadas pelo Dr. Nasser, quem estará vivo? Quem é que está acompanhando esses casos? Ninguém está acompanhando esses casos. Então vamos lá. Vamos dizer o que o STF fala sobre o assunto, porque a questão aqui é que os gestores do nosso país estão sendo muito mal assessorados.
Se eles tivessem assessoria jurídica competente, eles não estariam decretando vacinação compulsória. Quem quiser, toma quem quiser essa vacina experimental, mas não obrigue as pessoas a tomar a vacina experimental. Vamos lá. Artigo 15 do Código Civil. Ninguém poderá ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. No caso do meus pêsames, Bruno, ele não foi obrigado, foi uma opção. Mas eu tenho um amigo do meu trabalho que foi obrigado, e ele tomou a vacina. Coincidência ou não, infelizmente ele teve uma convulsão essa semana. Espero que não tenha sido por causa da vacina. STF, eu espero mesmo, porque ele já teve episódios anteriores, mas isso é uma coisa que, dentro da bula da Coronavac, que foi a vacina que ele tomou, fala que as pessoas que têm convulsão não podem tomar Coronavac. E isso não é alertado pelas autoridades sanitárias. O STF, embora haja muitas críticas contra o STF, e muitas são merecidas, mas em 2020, no julgamento da DI 6586 e 6587, o STF decidiu que a proibição da vacina forçada, ele decidiu pela proibição da vacina forçada, ele decidiu pela exigência de prévio consentimento informado do usuário. Ora, o que é isso? Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. Ninguém pode ser submetido a um tratamento experimental sem assinar um termo de consentimento esclarecido. O que isso significa? Significa que você, com a vacina experimental, você precisa saber dos riscos que você corre. Você não pode tomar uma vacina sem saber o que vai acontecer com você. Então, para isso, a nossa legislação, e não só a nossa legislação nacional, mas também a nossa legislação internacional, porque isso também está no julgamento de Helsinki, está no Código de Nuremberg, está também, inclusive isso é crime, que aí a gente vai depois entrar na questão da responsabilidade pessoal dos agentes que estão fazendo isso, porque isso é crime contra a humanidade, segundo o Estatuto de Roma. Além disso, gestores, meus queridos gestores, interrompam já o que vocês estão fazendo. Prefeitos, governadores, reitores de universidades, secretários de saúde, diretores de órgãos que estão exigindo vacinação obrigatória. Não façam isso. Por quê? Porque isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso fere todas as normas de direito interno e de direito internacional, inclusive a decisão do STF. Por quê? Houve um engano. Essas pessoas foram mal assessoradas e acreditavam que estavam em conformidade com o posicionamento do STF. Mas não estão, porque o posicionamento do STF não permite isso. O que acontece? Erro grosseiro do agente público. Segundo o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de erro grosseiro ou dolo. Na caracterização de erro grosseiro, segundo decisão nova do Supremo de 2020, para a pandemia, leva-se em consideração pelas autoridades: 1. Estándares, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecido por organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas. Ora, como que você determina uma vacinação compulsória se você não tem a OMS apoiando a vacinação obrigatória, o passaporte da vacina, você não tem o Conselho Federal de Medicina apoiando, você não tem o Conselho Nacional de Saúde apoiando, você não tem nada, ninguém apoia isso, nem o STF apoia isso. Então, eles estão assinando decretos e eles não sabem o que estão fazendo. E outra coisa também que o STF determina: configura erro grosseiro para fins de pandemia, hein, gente? Configura erro grosseiro do ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia.
o Brasil está sendo prejudicado economicamente por causa também desses passaportes. Então, é um erro grosseiro em vários aspectos, E o que acontece? Esse erro grosseiro gera a corresponsabilização da pessoa que está cometendo. Só que, segundo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, esse erro grosseiro gera a responsabilização pessoal do agente. O que isso significa em termos práticos? Em termos práticos, isso significa que em vez de você processar o Estado de São Paulo pela morte do seu filho, você pode processar o Dória. Por quê? Porque, segundo o STF, ele cometeu e continua a cometer atos administrativos em desconformidade com as normas e organizações internacionais e nacionais, sem pareceres técnicos e ao arrepio da lei e dos princípios em relação à saúde, à economia e à vida. Então, nesse caso, agentes públicos que estão cometendo essa ilegalidade, comecem a preparar os bolsos, porque as indenizações não vão sair dos cofres públicos, porque os cofres públicos não têm culpa disso. Vai sair de cada um que cometeu o erro grosseiro. E eu quero dar um recado também para os erros grosseiros sendo cometidos pela Anvisa. Cada pessoa que assinou cada nota técnica vai ser responsabilizada pessoalmente com o seu CPF. Então prepare todos os bens para responder às vítimas eventuais das vacinas, que não são mais tão eventuais, porque já são muitas vítimas. Então, assim, quem quiser tomar vacina, eu respeito, tome a vacina, é um experimento, mas exija um acompanhamento do protocolo científico, pelo menos até 2023, 2024, quando concluem os estudos. Não faça isso, porque todo mundo vai. Com todo respeito, não seja burro. O que está acontecendo? Seja crítico, leia a bula do medicamento. Não faça isso. Não vacine as nossas crianças sem ler a bula do medicamento. E eu, por fim, quero dizer que vocês, gestores, vão precisar de bons advogados daqui para frente. E não contem comigo, porque eu estarei do outro lado, atrás de vocês. Muito obrigado.